pessoal! Aqui é a Aline Friedman e esse é mais um vídeo do meu canal aqui no YouTube, Aline e os Livros. Esse vídeo aqui é uma continuação do meu primeiro vídeo sobre a entrevista com o vampiro, o romance psicológico super denso e recheado de referências ao folclore da Europa Oriental, da famosa Anne Rice. Para contar um pouco sobre essa história tão interessante para vocês, eu achei melhor fazer uma pequena pesquisa para embasar todas essas informações que eu vou trazer aqui, sobretudo no terceiro vídeo, na parte 2, em que eu trato das nuances desse romance. A Anne Rice, ela se baseia em mitos e lendas do folclore europeu. Vejam vocês que vampiro é uma palavra que entrou no vocabulário no século XIX. Em 1819, o John Polidori, o médico do Lord Byron, escreveu um livro intitulado The Vampire. Parece que essa história foi ditada pelo próprio poeta ao seu médico, mas o fato é que não se sabe ainda quem inventou essa história, essa figura. O romance mais famoso, contudo, é realmente o Drácula de Bram Stoker. Essa figura sedutora e extremamente sofisticada, que começou a aparecer no imaginário popular com esses dois romances que eu já citei, no entanto tem raízes no folclore europeu. Imaginem vocês que no livro da Anne Rice existe inclusive a ilustração de um ritual muito comum que se fazia para identificar o túmulo de um vampiro. Soltava-se um cavalo branco virgem sobre uma área com túmulos. O túmulo diante do qual o cavalo parasse seria então o túmulo suspeito, aquele que deveria esconder um vampiro durante o dia, que saía à noite para então se esbaldar com o sangue dos vivos. O primeiro registro de aparecimento de um vampiro data de 1772, num local que hoje é conhecido como pertencendo à Croácia. Um aldeão, após a sua morte, faria então visitas tentando assediar a sua viúva e teria destruído gado, ovelhas e também aterrorizado a população. Era muito comum que se acreditasse numa praga, numa epidemia de vampiros, se, sobretudo, pessoas de uma mesma família falecessem. Determinadas doenças ou a própria ignorância quanto ao processo de decomposição dos cadáveres, um certo inchaço no corpo, uma cor avermelhada logo nos primeiros dias após a morte, tudo isso acabava então povoando a imaginação das pessoas. No entanto, os vampiros de Anne Rice compartilham desse mesmo charme e dessa sedução do Polidori e do Bram Stoker. Eles também não resistem à luz do sol, mas eles têm sombra, têm reflexo no espelho e eles são imunes a crucifixos e a guirlandas de alho e cebola. Curiosamente, a grande caça aos vampiros começou a acontecer durante o período histórico conhecido como Iluminismo. Imaginem vocês que até o Voltaire, o grande filósofo francês que escreveu o Cândido, ele escreveu um artigo discutindo a existência ou não de vampiros, discutindo ainda todo o leque de lendas que existiam na época. Na Rússia, por exemplo, os vampiros eram considerados bruxos que em vida teriam se insurgido contra a Igreja Ortodoxa Russa. Interessante que também o vampiro entrou para o imaginário da psicologia, sobretudo da psicanálise. Existem autores que associam todas as emoções atribuídas ao vampiro ao domínio do inconsciente. Esse domínio de desejos irrefreáveis que não conhece a morte e também não conhece a negação. Esse domínio, então, ilimitado, de gozo absoluto, seria ilustrado pela figura do vampiro. Esse que impõe um prazer sádico às suas vítimas, que é capaz de gozar com a morte do outro, que vive para sempre, que não conhece limites físicos. Bem, com esse vídeo eu pretendi então apresentar um pouquinho do folclore relacionado ao vampiro moderno. Eu espero vocês então no terceiro vídeo dessa saga,
Espero que vocês tenham aproveitado um pouco das histórias que eu trouxe e, por favor, se vocês têm uma outra bibliografia, artigos mais interessantes sobre a história, as lendas dos vampiros, por favor, deixe nos comentários aqui embaixo. Obrigada pela audiência, um grande beijo e até o próximo vídeo!